Me recordo que em 88, o Ademar Tavares estava, no 16 de fevereiro de 88, seria o centenário dele. Esse evento não foi realizado no dia exato porque teria sido carnaval. E posteriormente, dias depois, várias academias de letras do país participaram. Para que vocês tenham ideia do grau cultural desse evento, quem foi o locutor desse evento aqui na frente, em cima do caminhão, foi o Dr. Antônio Corrêa de Oliveira. Naquela ocasião, estava sendo feito esse loteamento aqui e essa casa seria demolida para ser vendida. Então, o pai dele era prefeito de Goiânia na época, declarou de utilidade pública para efeito de desapropriação e eu fiquei na missão de conseguir essa liminar para que esse evento ocorresse já com esse registro. Foi uma das grandes vergonhas que eu passei na minha vida, porque quando historiei na petição a vida de Ademar Tavares aqui, que antes, quando eu consultava o mirador, lá está registrado ele como filho de Goiânia. Na realidade, ele chegou aqui com 6 meses de vida e passou uma parte de sua mocidade, depois foi embora para o Rio de Janeiro. E eu, inclusive, iniciei a escrever um livro sobre a vida dele e sobre a vida de Zé Pinto de Abreu, patrono da Câmara de Goiânia. Não consegui terminar, inclusive, em algumas ocasiões eu disse que esses 2 livros são versos de um poema que eu comecei a escrever, mas que não pude terminar. E eu sempre me queixei. Tinha ocasiões em que eu, em atos públicos, na Câmara, na maçonaria, em alguns lugares, eu dizia que Goiânia não sente saudade de ninguém. E quando eu dizia isso, por fatos que eu vou narrar, algumas pessoas aqui se queixavam, inclusive o Dr. Alcide Rodrigues, dizendo às vezes: Paulo, tem calma, Paulo, tem calma. Aí eu respondi justamente com um poema do morador dessa casa: Tu censuras da minha alma, esse alvoroço, esse ardor. Quem tem amor e tem calma, não tem amor. Aí o que eu justificava, porque de fato eu queria parabenizar o Iago, e ele vem recuperando essa insensibilidade que Goiânia tem, de se esquecer dos valores, dos seus valores, de se esquecer das obras. Às vezes a gente diz que as pessoas são reconhecidas até o 7º dia, 30º dia, depois se esquecem, vão embora. Eu me recordo até que na época, com essa insensibilidade, eu repetia muito o poema do poeta da morte, Augusto dos Anjos. Ele dizia: Tome, doutor, esta tesoura e corte a minha singularíssima pessoa. Que importa a mim que a bicharia roa todo o meu coração depois da morte? Que importa a mim que a bicharia roa todo o meu coração depois da morte? Ah, o urubu pousou na minha sorte, e também nas diatomáceas das lagoas que pitocam no cabo se esbrou. Dissolva-se, portanto, a minha vida, igualmente a uma célula caída, na aberração de um óvulo infecundo, e que o abnegado da saudade fique batendo nas perpétuas grades do último verso que eu fizer no mundo. Eu me recordava disso porque, naquela época, eu ainda muito jovem, estava chegando na maçonaria de rosto quase menino, e eu ficava ali no meu fio da saudade, da rua direita, aguardando a reunião da maçonaria. Começava às 19 horas e chegava 1 hora antes, porque eu ficava esperando os mais velhos. Hermano Barros Carvalho, João Guedes Peixoto, Teófilo Rodolfo Dias Neves, que era o Doca do cinema, e muitos outros. E ali começavam a narrar e contar histórias que não estão nos livros. Aí eu me reinvestia com essa insensibilidade de Goiânia. Eu me recordo, doutora Nilce, de uma certa vez, em que eu me deslocando ali no Recife para o gabinete de leitura do Dr. Paulo Cavalcante. O Dr. Paulo
Cavalcante, ele foi promotor de justiça aqui, ele foi escritor, tinha uma história. Eu tenho todos os livros dele, o Caso Conto, como o Caso foi, essa de Queiroz, o Ditador do Brasil. E ele, uma das certas vezes, ele me disse: Paulo, se um dia Goiânia denominar um beco sem saída de Romualdo Alves de Oliveira, eu vou lá com esse registro antes de morrer. Ele morreu e isso não aconteceu. E o pior é que poucos de Goiânia sabem quem é esse cidadão. Esse cidadão nasceu em 1822. Ali, e naquela época em que essa de Queiroz chamava goianense de desordeiro. Quando agredia Goiânia, ele disponibilizou o jornal dele para que Goiânia fizesse a sua defesa. A filha dele, Josefa Águida, foi a primeira mulher no Brasil a frequentar o curso de medicina, porque naquela época a mulher no máximo seria uma parteira. E ela solicitou da Assembleia Legislativa uma subvenção para que ela pudesse estudar medicina na Suíça. E no dia da votação, ela estava lá presente, ela sentiu que a sua proposição ia ser rejeitada. Ela, emocionada, se levantou e gritou chorando: dá-me essa subvenção para que eu seja útil à minha província. Os deputados se sensibilizaram, aprovaram, e ela, como uma senhora, uma pessoa da Bahia, foi a primeira mulher do Brasil. Aqui em Goiânia desconhece isso. Goiânia não sente saudade de ninguém. Por isso eu quero parabenizar o Iago por esse resgate que vem fazendo, mas quero registrar também a história desta casa, porque são poucos que conhecem a história do Ademar Tavares, e não só a história dele, porque quem possibilitou estarmos aqui hoje foi o pai dele, o Dr. Armando Albuquerque Gadeira, que na época teve a iniciativa de não deixar que essa casa fosse negociada, fosse demolida, desapropriou, inclusive, posteriormente, no governo seguinte, o decreto chegou até a ser revogado, mas depois, por sensibilidade cultural, chegou a ser restabelecido. E eu, antes de terminar esse meu pronunciamento cansativo, eu queria dizer que uma das coisas que quando eu cobro do Iago, parabenizo o Iago por esse resgate, por esse trabalho que vem fazendo, eu também tenho o dever de não deixar esquecido aquele gesto do seu pai. Inclusive, eu queria registrar, porque um dos aniversários dele, do Ademar Tavares, que comemorávamos aqui, eu não sei se vocês se lembram, eu citava uma passagem dele que eu aprendi. E diante desse seu gesto, eu passei a ler repetidamente uma obra que eu vou falar dela já já. Nós vínhamos ali no beco do Pavão, e do outro lado da rua vinha uma servidora que vivia agredindo pessoalmente, ele agredia mesmo, e de repente ela veio do outro lado da calçada, ele vem andando, e eu fiquei com medo, porque ele partiu para o lado dela. Eu pensei que ele fosse ter uma reação de resposta. Ele dá um abraço nela, dá um beijo na testa, e no dia seguinte eu encontro essa servidora lutando, mostrando o valor daquilo, dizendo que tinha sido, a impressão dela era diferente, falando muito bem dele. Aí depois, não sei se vocês já conheceram, já chegaram a ler o Nó do Amor. Alguém aqui já viu o Nó do Amor? O Nó do Amor conta a história de uma reunião de pais e mestres, em que a diretora daquele educandário, na presença dos pais, de professor e professora, ela dizia da importância de um pai estar no dia a dia do seu filho, da importância de um pai estar acariciando, lhe dando conselho, conversando com ele, e de repente um pai lá pediu a palavra pela ordem. Quando pediu a palavra, ele disse: professora, eu queria contar à senhora que eu não tenho condições de ser esse pai, porque eu trabalho o dia todo. Eu saio de casa de manhã cedo, meu filho está dormindo. Eu chego já à noite, meu filho está dormindo.
E como eu não tenho a possibilidade de acariciá-lo, de abraçá-lo, de estar no dia a dia lhe dando conselho, eu combinei com ele que todas as noites que eu chegasse, eu lhe dava um beijo na testa, e para que ele soubesse que eu estive ali, eu dava um nó na ponta do lençol. E essa criança, Jalanzinho, todas as vezes que acordava, a primeira coisa que ele fazia era ver se o nó estava na ponta do lençol. Quando esse pai termina de falar e se senta, a diretora ficou estagnada, ficou sem voz. Sabe por quê? Porque aquele aluno tinha as melhores notas do colégio. Aquele aluno tinha o melhor comportamento do colégio. Aquele aluno era exemplar. Aí, eu diria, a Emília de Rodar, a Milinha de seu Ernesto, de Dona Lu. Quanto é importante aquela sexta-feira que você distribui alguns grupos dizendo hoje é dia do beijo. Veja a importância de um beijo. Veja a importância de um carinho. Veja a importância de um abraço. Mesmo que esse beijo seja um simples nó na ponta de um lençol. Então, Aranzinho, eu aproveito esse ensejo, peço desculpa a vocês por ter sido cansativo, mas termino reconhecendo o valor desse Iago, aplaudindo seu pai de saudosa memória, mas termino repetindo Edmundo Jordão de Vasconcelos. Eu sou filho de Goiânia, da terra dos Tururus, do Curió Cantador, da Manga Rosa Vermelha, do Coiamum Azulado, das Curibãs, dos Mussus. Mas também tomando por empréstimo para concluir aquele poema do Poeta da Morte. Quando pararem todos os relógios de minha vida e a voz do necrológio gritar nos noticiários que eu já morri, voltando à pátria da homogeneidade, abraçado com a própria eternidade, a minha sombra há de ficar aqui. Falar aqui o seguinte: foi meu pai o prefeito, mas a parte jurídica foi Paulo Balinha, novo, comprometido, o pedido de Antônio Corrêa. Meu pai tinha com Paulo Balinha uma relação paternal. Agora há pouco tempo, Paulo ligou para mim